Olá pessoal, meu nome é Josué, eu sou MCP em .NET. Na videoaula de hoje estaremos dando início a alguns exemplos práticos na parte do ADO.NET no seu modelo conectado. Então, conforme eu mencionei na videoaula anterior, nós vamos hoje começar com alguns exemplos práticos no Visual Studio. Para a gente agilizar, eu já deixei aqui um banco de dados de demonstração criado com uma tabela de produto contendo dois campos, código e descrição. Então a ideia aqui é mostrar a persistência de dados nessa tabela utilizando aí a parte básica de acesso a dados do ADO.NET. Então para isso eu vou estar criando uma aplicação aqui que vai servir de base para que a gente possa estar prosseguindo aí com a nossa videoaula. Então eu vou criar aqui um projeto Windows Form, mas poderia ser qualquer tipo, poderia ser web, poderia ser console, que a gente vai ver aqui se aplica nesses outros dispositivos também. Então aqui eu vou criar uma interface com o usuário para que a gente possa estar colocando os dados e estar gravando isso lá na nossa tabela. Então eu vou colocar duas caixas de texto e um botão. Então a ideia aqui é uma caixa de texto para cada campo da nossa tabela, ou seja, um de código e outro para descrição. Então eu vou só montar aqui um layout rapidinho, só para que a gente possa estar organizando um pouquinho melhor aqui. Então eu vou ter código e vou ter descrição. Ok. Vou dar nomes aos controles, pois eu vou ter que me referenciar a eles na tela, porque vai ser daqui que eu vou pegar a informação para enviar para o banco de dados. Então esse aqui vai ser o TXT de descrição. Ok, aqui vai ser o nosso botão de gravar, vai ser o responsável por estar executando aí o nosso código de exemplo. Ok, então feito isso, vou só organizar aqui um pouquinho, eu já posso começar a escrever o código para enviar o código e a descrição para o banco de dados. Pois bem, vou clicar aqui no botão e vou começar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre que você vai obter alguma coisa do banco de dados é que você tem que estabelecer uma conexão. Esse modelo conectado, você tem que estar sempre com uma conexão aberta para você poder ir no banco e obter o que você precisa. Então, logo de cara eu preciso criar um objeto connection, né? Uma conexão com o banco de dados. Para isso, conforme eu mencionei na videoaula anterior, eu vou precisar aqui usar o namespace system.data.sql client, porque eu estou usando o banco de dados do SQL Server. Logo, utilizarei o data provider do SQL Server, ou seja, o conjunto de classes que vão me permitir acesso à fonte de dados do SGBD SQL Server. Então aqui a primeira coisa é criar um objeto connection. E repare, eu posso não passar nenhum parâmetro ou posso passar uma string de conexão. Então no meu caso eu já vou passar essa string de conexão. Eu vou simplesmente pegá-la aqui com o auxílio do meu Server Explorer e vou passá-la para o construtor aqui da minha classe SQL Connection. Então feito isso, eu já posso aqui teoricamente startar uma conexão com o meu banco de dados. Posso abrir e fechar uma conexão. Então o segundo passo que a gente tem que fazer é criar um comando SQL, né, que é o comando que você vai enviar para o banco de dados para ele te retornar algum valor ou para você fazer alguma inserção, alguma atualização. Então no meu caso eu vou fazer uma inserção. Então eu vou criar um objeto de comando, um SQL command, e esse cara vai ser responsável por armazenar o comando SQL que eu quero executar. Então, mais uma vez, olha, ele pode construir sem nenhum parâmetro ou posso construí-lo passando alguns parâmetros. Eu geralmente costumo utilizar esse terceiro parâmetro, onde eu passo um comando SQL e já passo em qual string de conexão esse comando será executado, quando eu chamar o método para executá-lo. Então, aqui agora eu posso simplesmente escrever o meu comando SQL, olha, insert int
produto, aí o nome dos campos, né? Código e descrição, e colocar aqui os valores para cada campo. Pois bem, aqui temos um pequeno detalhe. Eu poderia chegar aqui no valor e simplesmente começar a escrever que o código vai ser igual ao valor que vem lá do text box do usuário, né? O txt1. O txt1 não, o txt código, né? Só que isso aqui tem uma pequena falha de segurança. Dessa forma você está teoricamente permitindo o famoso ataque de SQL injection. Então dessa forma o cara pode estar prejudicando a sua estrutura de banco de dados, caso ele esteja com más intenções. Então para evitar isso, nós vamos usar a parte de parâmetros, que ele já nos oferece, e ele elimina esse risco aí totalmente. Então tudo que eu colocar aqui depois de um arroba, ele vai entender que é um parâmetro. Então, como eu coloquei dois parâmetros, eu tenho que passar o valor para cada um deles. Logo, eu tenho uma estrutura chamada SQL Parameter. É uma outra classe onde vai me permitir que eu crie de forma segura parâmetros que venham da tela do usuário, parâmetros que foram digitados pelo usuário. Então veja, no construtor a mesma coisa, eu tenho aqui uma sobrecarga que vai me permitir passar o nome do parâmetro, o qual eu quero utilizar, e um valor para ele. No meu caso aqui eu quero pegar o código e a descrição a qual o usuário digitou. Então feito isso, eu posso simplesmente adicionar esse meu parâmetro no meu command. Repare que o command ele tem uma coleção de parâmetros. Então eu posso simplesmente vir aqui e adicionar. Ok, essa é uma forma de fazer. Nós temos uma segunda forma, que é uma forma um pouco mais curta, onde você cria direto o seu SQL parâmetro aqui na mesma linha do add. Vejam só essa sintaxe. Ela também é válida e é um pouco mais curta. Às vezes tem pessoas que preferem essa sintaxe, porque você faz em apenas uma linha, que você teoricamente fez em duas, né, ali em cima. Então dessa forma aqui, ele fica um pouco mais enxuto. Feito isso, eu já posso rodar o meu comando, já posso colocar meu dado no meu banco de dados naquela minha tabela. Para isso, eu preciso simplesmente abrir a minha conexão, né, claro, e rodar o meu comando. Então eu posso fazer command.execute non-query. Sempre que eu quiser fazer comandos de insert, delete e update, eu vou utilizar o execute non-query. Esse comando ele ainda vai me retornar um inteiro, que vai ser o número total de registros afetados pelo meu SQL. Então caso eu queira utilizar essa informação, ela está aí disponível. No meu caso de insert eu não vou querer usar, não me faz muito sentido usá-la, né? Vai me retornar sempre um registro, que é o que eu estou inserindo aí, um por um. Então eu posso simplesmente abrir a conexão e fechar aqui, e eu posso teoricamente estar vendo esses dados aí pelo meu Server Explorer aqui ao lado. Então vamos lá, eu vou salvar aqui, vou botar para rodar, para que a gente possa estar fazendo esse primeiro teste. Opa, tem um detalhe aqui, ficou errado ali, né? Então vamos lá. Então o primeiro produto eu vou colocar aqui, vamos só conferir aqui a tabela, que ela está vazia. Está lá, tabela vazia. Então vamos colocar aqui um produto DVD, aparelho, gravar. Ok, posso vir aqui agora, show table data, tá lá, código DVD, descrição aparelho. Então gente, o que eu queria mostrar para vocês nessa primeira videoaula prática foi realmente essa parte aqui do insert, onde você vai poder estar utilizando as classes do SQL Connection, SQL Command e o seu parâmetro caso você precise. Então sempre que você for fazer algum comando de insert, delete ou update, ele vai seguir esse padrão aqui, tá? Você vai utilizar essa estrutura de alguma forma. É claro que esse exemplo ele é didático. Numa aplicação corporativa, esse código de conexão, de SQL, não estaria no clique de um botão. Certamente ele estaria em outra classe ou até mesmo em um outro projeto, né? Mas o importante aqui é a gente entender como esse mecanismo todo funciona,
para que aí sim possamos aplicar as boas práticas de arquitetura, padrões de projeto e assim por diante, tá? Então na próxima videoaula estaremos abordando a parte de consulta, atualização e exclusão. Obrigado a todos, até a próxima.